Boa noite, tudo bom? Então, sejam bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais essa conversa com a gente, né? E como prometido, hoje a gente está retornando o nosso bate-papo com o Daniel Flores, que conseguimos alinhar a agenda para que ele voltasse, né? Para que a gente continuasse tendo nossas conversas em tudo que envolve documentos digitais, o ambiente digital e os documentos arquivísticos, né? Então, eu disponibilizei para vocês a temática da nossa conversa de hoje. Não quer dizer que a gente não possa abrir para outras perguntas, mas a gente colocou esse tema para que a gente pudesse ter um eixo no nosso bate-papo, na nossa conversa. O Daniel já está aqui, eu vou chamar ele enquanto vocês estão chegando, para a gente poder começar a bater um papo, para se descontrair um pouquinho, né? Para já estar no clima desse bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para minha filha Alana, porque a forma dela ficar quieta para acontecer essa live é eu mandar um beijo para ela. Então, Alana, beijo, mamãe te ama, tá bom? Obrigada por ajudar a ficar aí quietinha. Então, vou chamar o Daniel agora para que ele possa entrar. Daniel, seja bem-vindo, meu caro. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Um beijo para Alana. Beijo, É, Alana. tem que fazer esses acordos para acontecer essas coisas em casa. Claro. Tá Não certo. tem jeito, Laura, essa vai perder a mãe quanto tempo agora, né? não é? Não, e ela, eu Monopolizada aqui. não, e eu sempre falo para todo mundo, as crianças de agora são geração YouTube. Então minha filha acha que o mundo é um grande YouTube, que ela é YouTuber, então ela fala, tudo que ela vai fazer, ela vai escovar dente, fala: "Oi, galerinha, agora eu tô indo escovar o dente, tem que segurar a escovinha". Tudo é assim, Daniel. Então, para você ver, né? Ela, enquanto a gente fica constrangido, fica não sabendo lidar com essa tecnologia, com essa coisa, a criança agora não quer nem saber para ela, sabe? Minha filha é dessas. Quando ela começa a falar, ela vê que tem uma câmera, um microfone, ela corre para vir falar também. Aí, para eu convencer ela a ficar longe, eu falo: vou te mandar um beijinho, que ela acha que ela tá aparecendo no YouTube porque eu tô mandando um beijinho, entendeu? É assim que a gente tem que dialogar com essas crianças, não tem jeito, né? Tá mais linda. É. Então vamos lá, Daniel. Mais uma vez, obrigado por você aceitar estar aqui novamente para o nosso diálogo, nosso bate-papo, nossa conversa gostosa nesse momento de pandemia, né? Que é o recurso que a gente tem para não deixar apagar e para poder também nos aproximarmos das pessoas que estão lá do outro lado, da temática que para a gente é tão cara no sentido dos nossos estudos, dos nossos esforços. E aí eu sempre falo que o bacana disso, da pandemia, é a gente poder expandir esse nosso conhecimento para quem está do outro lado, né? Independente de ser arquivista, de ser apenas um curioso que viu uma live ao vivo, enfim, mas que a gente pode expandir esse conhecimento, que a gente pode despertar. Eu sempre falo que esse não é um molde de sala de aula, mas é o molde da gente despertar, colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem ouvir, para tentar ou começar a perceber que a gente tem um mundo também de documentos no ambiente digital que tem que ser tratado, que tem regras para serem tratadas. Então é sempre muito bom ter você aqui para a gente conversar sobre isso, né? Então sinta-se à vontade, Daniel, para começar a falar. Você está muito quietinho hoje, estou muito sorridente, hoje eu estou muito feliz, sabe? Eu tô adorando. Bom, primeiro que eu tô adorando pelo reconvite, né? Por ser chamado novamente, por essa série de lives da Brenda, que são fantásticas. Eu acompanho sempre, né? A Brenda deve cuidar que tô sempre em cada um dos convidados, eu tô lá tentando participar. E aí eu me lembro que na primeira, lembra, Brenda, ficaram muitos questionamentos, né? Muitos questionamentos. A gente tentou responder, mas a demanda era muito alta. Então, qual é a ideia dessa nossa live de hoje, desse bate-papo, né? Além da gente ter essa temática que a gente construiu, a questão da preservação digital sistêmica, e dentro da preservação digital sistêmica, o RDC-ARC, né, como um tronco dessa preservação, como ambiente seguro, confiável, a gente também está à disposição daquelas perguntas que ficaram da live passada, ou seja, do bate-papo passado.
Muitas. Mas muitas perguntas, Daniel, tem a ver também com a digitalização, que Sim. você vê aquela live. Eu fiquei um pouco mais tranquila, porque muitas foram respondidas com a live de digitalização, que eu acho que a angústia de muitos deles é essa questão do decreto, a digitalização. Mas tem a ver também com a temática de hoje, que é essa pergunta: como lidar com essa preservação, como lidar com a digitalização frente a essa preservação sistêmica, né? Então, a preocupação de ferramentas, de organização e de estrutura frente ao decreto de digitalização. Isso. E aí lembra que a gente teve, eu fiz uma live, eu acho que foi na semana seguinte, não foi? Foi. Específica de digitalização, ou seja, específica do decreto do 10.278. A gente criticou muito o decreto, ele foi um decreto que não atendeu os requisitos necessários para garantir segurança jurídica. E o que nós trabalhamos lá na live? Nós trabalhamos que dá para pegar o decreto e desenvolver requisitos arquivísticos neles e fazer uma digitalização segura, com preservação, com segurança jurídica, mantendo a autenticidade e a preservação de longo prazo. A mensagem final da live está disponível lá no YouTube. A mensagem final da live dá sim para fazer digitalização de documentos e eliminação, desde que isso seja tocado por profissionais com conhecimento, por arquivistas, tá? Tem que ter, ou na coordenação, ou o pessoal que vai tocar, que vai colocar a mão na massa do projeto. Caso contrário, tem conceitos ali que complicam tudo, como, por exemplo, a questão da falta da cadeia de custódia, como, por exemplo, a questão da integridade. Eles colocaram alguns conceitos numa abordagem muito rasa no decreto. Nós melhoramos, colocaram a interoperabilidade, mas não explicaram. A live a gente explicou isso, como implementar a interoperabilidade, temos que trabalhar com empacotamento, temos que trabalhar com RDC Arc. E aí o fecho principal, além da orientação do profissional, ela vem ao encontro do que a gente vai falar hoje aqui, que é o RDC Arc. Fazer uma digitalização de documentos tem que ter um RDC Arc. Não dá para fazer o que a gente está vendo, algumas digitalizações que estão saindo aí, digitaliza, obtém o resultado da digitalização, uma imagem, une com metadados e com a checagem da integridade, ou seja, um checksum, que é o que o decreto requer, e salvar isso numa mídia qualquer. Salvar no HD, gravar numa pasta compartilhada. Isso não vai garantir autenticidade, isso não vai garantir preservação e acesso a longo prazo. Então, o RDC Arc ele vem nesse sentido. Porque RDC Arc, como a gente vai falar depois de falar de preservação digital sistêmica, não é só o repositório, não é só o software. O conceito cunhado pelo CONARC, pelo Conselho Nacional de Arquivos, é muito maior. Política, são as pessoas, é o programa de gestão de documentos, quer dizer, é muito maior. A gente nem entrou no RDC Arc ainda. Então, por que o RDC Arc é tão importante? Porque ele leva tudo isso. E ele nem é só o repositório. Olha, quando a gente chegar lá na parte do modelo AIS, a gente vai ver que ele é aquelas duas entidades externas do modelo AIS. Ele é a união, são duas coisas o RDC Arc. Ele é o repositório digital e ele é a plataforma de acesso. Porque a plataforma de acesso, ela pode ser única e atender o ambiente de gestão, atender o CIGAD. Mas para o RDC Arc, ele não pode ser unificado, não pode ser uma coisa só. Ele tem que ser dois componentes, duas entidades externas. Porque o acesso não pode ser facultado dentro do ambiente de preservação. Por isso a ideia dos pacotes. Mas nisso a gente vai chegar depois, né, Brenda? Perfeito, Daniel. E eu acho muito importante ressaltar isso que você apontou, que às vezes eu vejo, estou percebendo nessas lives, no diálogo, às vezes alunos também, ex-alunos procuram muito a gente porque se deparam com a necessidade de implementar, né, uma preservação sistêmica no órgão, numa empresa que está trabalhando e fica meio desesperado. E aí eles perguntam muito, mas qual software que eu vou usar? Gente, olha só.
é muito importante que o Daniel ressaltou isso. É importante o software, é importante o que eu chamo do aparato tecnológico. É claro que é importante isso, mas o repositório vai além disso. Então você colocou muito bem, e aí eu aproveito para ressaltar. A gente tem que pensar, é uma política que envolve tudo isso, uma política de preservação, uma política de gestão do repositório. Eu não estou nem falando de gestão de documentos arquivísticos, estou falando da gestão do repositório, as pessoas envolvidas na ação, desde o usuário, desde as pessoas que vão como chama, capturar esse documento para o repositório, até as pessoas que vão ter acesso, as formas de acesso, a política de acesso. Então, assim, são várias ações, atores e agentes que envolvem esse conceito de repositório arquivístico digital confiável, né? Vamos colocar assim, que é um conceito que ele tem, que ele vem embutido de toda a parte tecnológica, de software, de hardware, de formatos, de programas, de normativas ali dentro também, né? Então, assim, tem todo um quê tecnológico, mas também tem o todo o quê pré e pós-tecnologia. E aí a gente tem que se atentar a isso também. Eu, às vezes, observo que o desespero de quem vai trabalhar com documentos digitais, a primeira coisa é, como é que eu vou... Igual para digitalização, você vê, já me perguntaram muito, mas qual scanner que eu vou usar? Qual formato que eu vou digitalizar? Tem isso também. Tem isso também, mas não é só isso. Aí volta a falar, a gente vai digitalizar o caos, documentação não tratada, o que eu nem sei que é arquivístico, vou digitalizar várias cópias, porque eu tenho várias cópias, e aí eu perco todos os procedimentos arquivísticos também, né? A questão de proveniência, de procedência, de relação orgânica. Se eu não tiver esse tratamento antes da digitalização, eu vou fazer depois da digitalização? Eu vou automatizar o caos. Então, assim, é importante quando você salientou isso, e aí aproveito para também deixar esse recado, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. Gente, até para digitalização, até quando eu penso no decreto, eu tenho todo esse envolvimento de pessoas, de ações, a gente chama de agentes, de normativas e de tecnologia também. Eu sei que o decreto assustou todo mundo, porque a gente vem no mantra. Por muitos anos, a gente veio naquele mantra, digitalizar e eliminar não pode, digitalizar e eliminar não pode. A gente veio nesse mantra, mas por quê? Porque por muito tempo a gente também vem se estruturando para compreender que objeto digital é esse, que ambiente é esse, como identificar dentro desse ambiente, qual é a melhor forma. Olha o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o início lá do documento digital até os dias atuais. Então a gente vem tanto em relações de procedimentos quanto de normativas e conceitos, a gente avançou muito no que tange o ambiente digital. Então, assim, a gente começou esse mantra lá umas 2 a 3 décadas atrás, duas décadas atrás, vamos dizer assim, de que não era possível digitalizar e eliminar. Mas por quê? A gente tinha uma preocupação muito grande com vários outros fatores. Não se tinha uma melhor forma de preservação, não se tinha nem noção de como preservar, do que preservar em ambiente digital, não se tinha noção de como identificar um documento em ambiente digital. Então, assim, tinham vários outros porquês ali em volta da própria digitalização. Então as coisas vieram amadurecendo. Quando chegou ao decreto, é claro, gente, eu não estou fazendo apologia ao decreto, não é isso. Só que contra fatos não há argumentos. O decreto está aí e a gente vai ter que saber lidar com ele. Não saiu da melhor forma, não saiu da forma que a comunidade arquivística queria, é fato. Então, assim, a gente tem que lidar com ele. Qual é a melhor forma de lidar? É compreender que não é só digitalização. O ambiente digital também não se resume a isso. Preservação digital não se resume à digitalização. O acervo não se resume à digitalização de uma empresa. Na verdade, a maior parte hoje dos acervos já são nato digitais e a gente não percebe isso. Então, assim, quando o Daniel chama a atenção e fala, gente, repositório RDCA, que não é só o repositório, né, ali, o software, o hardware, os programas, vale a pena a gente apontar para tudo, né, Daniel, quando a gente fala do documento digital. Gente, que inveja. Essa xícara é o quê? Um chocolate quente? Não, um cafezinho. Oh, não é o chimarrão, porque eu passei o dia inteiro com chimarrão hoje. Tá? Uma defesa de manhã, outra live de tarde com chimarrão, agora é café. Agora é café mesmo. Agora é café. E depois tem outra live, viu? Depois tem a live do pessoal da FURG, do curso da tipologia da FURG com a Natália. É verdade, é verdade. Sai daqui e pula para outra. Ela pula para outra, gente, não perca. Tem que ser Vamos assim. Lá, é uma cadeia. É uma cadeia. A gente vai lá tietar a Natália.
Não vamos perder. Mas foi bom que fala direitinho onde vai ser para o pessoal poder entrar, Daniel. No YouTube do curso de arquivologia da FURG. Abram o YouTube. Bom, pode ser pela página também do curso de arquivologia da FURG. Mas vão lá no YouTube e procurem curso de arquivologia da FURG. Tá lá programada já e dá para definir lembrete. Não dá para perder. Não percam. Não pode. Não. Foi importante, a Brenda falou, a questão do RDC Arc, e principalmente porque ele é um conceito muito maior do que o repositório digital. Para isso é importante a gente até recuperar um pouco do histórico do RDC Arc no Brasil. A resolução 39, deem uma olhada na resolução 39 do CONARC. Ela, naquele momento que a gente publicou a 39, a gente não chamava de repositório arquivístico digital confiável. A gente chamava de repositório digital de documentos arquivísticos. Olhem como mudou. E a Brenda lembra que a gente trabalhou bastante isso na Câmara Técnica, no CONARC. O que foi qualificado ali foi o conceito de repositório. Não é um repositório qualquer. Se fosse só o repositório digital, bom, eu poderia botar qualquer repositório digital sem os requisitos arquivísticos. A partir do momento que na resolução 43 do CONARC de 2015, nós melhoramos o conceito, a gente aprimorou o conceito cunhado, eu levo para esse repositório digital os requisitos arquivísticos. Então, ele tem que garantir multinível, ele tem que preservar a autenticidade, ele tem que garantir cadeia de custódia, ele tem que trabalhar com empacotamento, os metadados têm que ser arquivísticos, o pacote CIP tem que vir do produtor para o custodiador com os metadados de gestão empacotados, tem que vir com o crosswalk de equivalência, ou seja, a tabela de equivalência do metadado de gestão para os metadados de representação, de descrição arquivística, ISAD, NOBRAD. Então, isso é o que foi dado pela 43, pela adjetivação do repositório digital. Não é um repositório digital qualquer, é um repositório arquivístico. Ademais de ser arquivístico, com todos os requisitos, digital confiável. Daniel, tem uma pergunta aqui para você. Começou já a bombar as perguntas, Daniel. Para você, da Natasha Toledo. Ela colocou assim: professores, do ponto de vista da gestão de documentos, o que vocês consideram fundamental para um projeto de transformação digital pré-digitalização? Primeira coisa, diagnóstico, né, gente? Um bom diagnóstico, um diagnóstico arquivístico, mas um diagnóstico arquivístico que foque no modelo de negócio. Isso é troncal para a transformação digital, que é o que a Natasha está perguntando, para a gestão de documentos. Como é que a gente transforma digitalmente? Estão acontecendo muitas transformações digitais no Brasil e mundo afora, que não é estudado o modelo de negócio. Quando eu não estudo o modelo de negócio, eu crio uma transformação com um modelo de negócio analógico no digital. Eu reproduzo o analógico no digital. Achando, por exemplo, que eu vou digitalizar e colocar em qualquer pasta. Não, muda. O negócio é diferente no digital. No digital, eu preciso de cadeia de custódia. No digital, eu preciso de uma preservação digital sistêmica. Não serve mais aquele modelo analógico de achar que eu represento tirando uma foto de um documento e coloco na estante. O que nós fazíamos com uma VHS antes, né? Eu pegava uma fita VHS analógica, não digital, digitalizava ela para outro suporte. O suporte era digital, um DVD, mas o documento, a forma ainda era um procedimento analógico, eu ficava dependente de mídia. Eu passava a ter outra mídia que ia ficar na estante do arquivo. Um DVD na estante, um Blu-ray na estante, fora de uma abordagem sistêmica. Então, o que vai acontecer? Dentro de curto prazo, eu vou ter que fazer outra intervenção naquela mídia.
porque o negócio não foi estudado. É isso que acontece, por exemplo, nas informatizações que a gente viu de produção de nato digital. Tá? Não colocaram requisitos arquivísticos, não pensaram na avaliação de documentos, não pensaram no arquivamento, tá? Processo judicial eletrônico que não arquiva, processo judicial eletrônico que não cuida da custódia arquivística. Um processo judicial de guarda permanente, ou seja, um documento inalienável e imprescritível, segundo a lei brasileira, que fica num sistema de gestão, num sistema que tem um modelo de negócio para eliminar, que é o episteme dele, avaliar e promover a destinação final. É isso que acaba um sistema de gestão de documentos. Como é que eu digo isso num documento imprescritível e inalienável? Ele não pode estar lá. O modelo de negócio não foi aplicado corretamente. Então, essa transformação digital tem que ser estudado o modelo de negócio. Tem que mudar o negócio. Quando eu vou para um ambiente digital, muda. Tá? Esse é o estudo. Se eu não estudo bem, se eu não diagnostiquei bem, eu vou poder dar um diagnóstico de fazer uma disrupção tecnológica, tá? Que é um produto novo, mais barato, mais simples, para uma solução que deveria ser inovação sustentada, tá? Baseada em normas, modelos, padrões e requisitos. Então, essa é a mensagem principal. Tem que diagnosticar e olhar o modelo de negócio, Natasha. Exatamente. As pessoas esquecem, né, que a gestão de documentos, ela começa com diagnóstico e levantamento de dados para tudo. E aí, quando a gente fala no ambiente digital, tem isso que o Daniel falou. Eu vou olhar tanto a produção, que eu tenho que ver o que está sendo produzido, que, gente, muito do documento digital que se perde, para além da digitalização, é que eu não observo o que tem. A gente não sabe o que tem, eu não conheço. Eu fico preocupada, sabe, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com lá na frente e esquece também do básico de identificar o que eu estou produzindo. Ah, já estou produzindo em digital? Não, estou produzindo em papel? Ah, tá, mas estou usando o computador para produzir? Quando que ele é originalmente digital? Quando começa esses beabá básico lá, tá, ok, não é para digitalização, sim, mas quando eu penso num projeto de digitalização, ele também está no escopo maior da gestão de documentos, e que aí envolve a própria gestão de documentos. A digitalização vai ser uma parte dessa gestão, quando você está pensando nesse projeto para introduzir, né, esse documento resultante da digitalização, mas ela está dentro do que já seria um programa e um fluxo de gestão de documentos. Então, assim, ele vai entrar, vai ser classificado, vai ser todo aquele nhanhanhã que tem que ter, né, que a gente sabe, né, todo aquele percurso que tem que ter, e além disso eu tenho que fazer isso que o Daniel falou, o diagnóstico também da tecnologia, gente, porque senão a gente fica trocando a novidade do mercado, chegou aí, pego a tecnologia que eu tenho mais moderna, mas ela é madura, ela é testada, ela é funcional, ela atende às minhas necessidades, porque a gente tem tecnologias maravilhosas, mas que atende ao imediatismo, e não ao permanente do documento arquivístico, entende? Então, assim, são várias questões que envolvem quando a gente pensa no documento arquivístico, nessa visão sistêmica que a gente tem que ter, né? E por que ter essa gestão sistêmica, que é muito importante. A minha ajudante, a minha equipe multimídia está aqui falando que tem mais algumas perguntas. É muito vamos entrar na preservação digital sistêmica ou vamos para as perguntas? Vamos ver quais são as perguntas aqui, eu nem vi, Daniel. A preservação, posso fazer então? Deve. Vamos lá, a Sônia Boeres, eu olhando errado. Sônia Boeres. Oi, Sônia. Feitas as políticas, planejamento, etc., como implementar a preservação digital de fato? Aí ela continua. Como garantir preservação de um grande acervo sem o pórtico e locks, né? Sem o quê? Repete a última parte, Brenda, que eu não estou com ele aqui, por favor. Cadê? Deixa eu pegar aqui de novo. A última parte, só a última. Como garantir a preservação de um grande acervo sem o pórtico e locks? Locks deve ser o Lot of Copy, né? Acho que Lot sim. of Copy Keep Safe. Sônia, primeiro que eu vou fazer o contexto antes da preservação digital sistêmica. Eu preciso entrar na preservação digital sistêmica. Né? A gente precisa abordar, precisa contextualizar isso. Por quê? Porque eu poderia fazer uma preservação digital, seria equivocado dizer não sistêmica,
mas seria uma preservação digital em que eu estivesse focado só na aplicação de estratégias. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma mídia, e essa mídia é digital, e aí eu vou aplicar uma estratégia de preservação nessa mídia. Isso é preservação digital, né? Eu posso fazer um refrescamento, atualização, virtualização, são estratégias que eu vou aplicar nessa mídia. É preservação digital. E aí eu, arquivista, eu aplico isso, vamos chamar na mão, tá? On the hand. Eu venho aqui e eu converto os materiais, eu venho aqui e eu reformato. Isso não é preservação digital sistêmica. Por quê? Porque isso não está abaixo um guarda-chuva com uma abordagem baseada em modelo, em normas, em padrões, em cadeia de custódia. Tá? Então, essa preservação, ela já começa a me dar uma preocupação que hoje eu vou migrar todas as mídias que estão nessa estante. Amanhã eu vou migrar todas as mídias que estão naquele outro armário de aço lá. Bom, são 500 DVDs. Isso não é sistêmico. Eu posso até tentar implementar uma sistemática, mas é uma sistemática empírica, inventada aqui, tentada, né? A preservação sistêmica, ela nasce a partir dos modelos de preservação digital. O mais importante que a gente tem, mundialmente falando, é o modelo WISE, o Open Archival Information System. E o próprio WISE, ele já começa a construir a abordagem desse guarda-chuva, né? Ele coloca para nós os 3 ambientes aqueles. O produtor, o producer, a administração, aquela caixa, e o acesso, que é o consumer, né? O nosso usuário, né? O nosso acesso. Então, olha como eu já tenho uma abordagem sistêmica. Nós estamos falando aqui de documentos de arquivo, mas eu poderia falar de informação museal, eu poderia falar de bibliotecas, de qualquer outro material aqui, material digital, tá? Qualquer outro holdings. Então, eu vou ter que identificar nessa abordagem sistêmica onde é que vai se encontrar esse meu material aqui. Se eu estiver digitalizando, e teve a pergunta anterior da Natasha, mas que se junta da Sônia agora, eu estou digitalizando. Eu estou digitalizando aqui, por exemplo, atas, ou memorandos, ou vídeos, etc. Eu tenho que olhar. Esses documentos, eles estão na fase de gestão, eles vão para a fase de gestão, então eles têm que ir arquivisticamente lá para o SIGAD. É uma abordagem sistêmica, mas não está dentro do repositório arquivístico digital confiável, do RDCAR, que está lá no SIGAD. E ele vai ter que ser capturado pelo SIGAD. Ele não pode ficar fora dessa abordagem sistêmica. Tá? Então, eu vou inserir isso no SIGAD. Agora, se eu estiver digitalizando um material permanente aqui, que ele não vai para a gestão mais, ele não vai se tramitar, ele não vai ser avaliado, ele não vai ser classificado, porque ele já é digitalizado, classificado, porque o decreto exige isso, é lei, está no 10.278, eu não posso digitalizar para classificar depois, tem que ser feito a priori. Tá? Então, nesse caso, onde é que vai entrar essa digitalização? No ambiente de preservação, no RDCAR, que ele é permanente. Como é que eu vou levar um documento permanente, imprescritível, inalienável, para a fase de gestão, para ser avaliado de novo? Isso é crime. Tá? Artigo 8º da Lei 8.159. Você já vai sair cometendo crime na sua digitalização. Então não pode, ele tem que vir para o RDCAR, para o ambiente de preservação. E ele tem que ser acessível. Lei 12.527, né, gente? Tem que dar acesso, tem que ter transparência ativa. O RDCAR que não dá o acesso porque ele está focado na ideia do modelo daquela caixa, que tem que proteger. Que qualquer ambiente computacional que eu tiver acesso a ele, eu, especialista de TI, eu posso invadir e adulterá-lo. Então, quer dizer, eu vou fazer um pacote para o ambiente de preservação que vai ser o original, aquilo que o Interpares definiu como authoritative copy, a cópia autoritária, e aí eu vou derivar o acesso, o terceiro pacote, o DIP, para a plataforma de acesso, a disseminação.
Independente do modelo, da marca, do software, se é proprietário, se é livre, olhem, o que foi o grande norte aqui do que a gente está falando? Visão sistêmica, abordagem sistêmica. Ah, mas tem que converter esse material aqui. Eu posso converter ele fora dessa abordagem sistêmica? Não. Tem que ser feito dentro da abordagem sistêmica. Por isso que é uma preservação digital sistêmica. E não é mais uma preservação digital sem essa abordagem sistêmica. Para isso, eu recupero o conceito da cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA. Quer dizer, eu não posso ficar convertendo esse material aqui fora, porque toda vez que eu converto, profissional, arquivista, bibliotecário, museólogo, dependendo de onde eu estou inserido, eu posso adulterar aquele material. Eu não tenho a garantia do princípio de não repúdio. Eu posso ter cortado parte daquele vídeo. Eu posso ter perdido acidentalmente parte do material. E esse documento deixa de ser autêntico. Ele é inautêntico. Tá? Então, essas conversões têm que ser feitas, essas migrações. O suporte obsoleceu. A mídia obsoleceu. Os metadados obsoleceram. Como é que eu altero? Lá dentro do ambiente. Lá na abordagem sistêmica, nos pacotes, no ambiente de preservação, com uma visão sistêmica. Ah, mas tem que alterar a derivada de acesso. Quem que vai fazer isso? O ambiente de preservação, que é a RDC Arc, que vai derivar para a plataforma de acesso. Então, recuperando agora o da Sônia, é essa forma que a gente vai conseguir garantir, antes dessa visão, a nossa preservação de longo prazo, a gente trabalhava com a ideia de 5 anos, tá? Dos documentos digitais, considerando especificidade, complexidade, fragilidade de suportes, etc. Agora, com a visão sistêmica, com os modelos, normas, aplicando todos esses requisitos, política de formato, PGD e etc., eu consigo garantir a preservação permanente, desde que isso continue com essa abordagem, desde que existam todos aqueles requisitos das normas, a ISO 14721, que é o modelo WISE, e a 16363, que é a certificação do repositório. Quer dizer, eu vou garantir execuibilidade financeira, porque eu não posso fazer um repositório digital confiável, por mais que eu tenha as políticas, e achar que eu vou manter isso com o financiamento de uma agência de pesquisa, que acaba em 2 anos. Tá? Acabou o repositório, acabou o documento digital, acabou a segurança, eu fico com uma mídia que vai obsolecer, eu vou perder tudo. Não, isso é loucura, isso não pode acontecer. Então é por isso que existe auditoria e certificação, execuibilidade financeira, garantia de que eu vou continuar cuidando daquele material com visão sistêmica. Tá? Essa é a ideia, Sônia. Perfeito, essa questão da... Eu tenho uma pergunta, mas que veio para o meu WhatsApp, não colocaram ali na plataforma. Eu não sei se a pessoa não quer que eu não identifique ela, mas vamos lá. A pergunta eu acho interessante, Daniel. Classificado em grau de sigilo. Grau de sigilo, gente, tá aqui, ó, tô lendo daqui. Colocou bem assim. Se o RDC Arc ele só é utilizado para o arquivo permanente, ou se eu posso atrelar ele a um SIGAD. Se eu não colocar no SIGAD, como é que eu posso garantir que o documento em fase corrente intermediária se mantém íntegro sem um repositório digital por trás? Essa é a pergunta. Ótima pergunta. Bom, primeiro, resolução 43 do CONARC, né? As diretrizes para o RDC Arc. O RDC Arc, ou o Repositório Arquivístico Digital Confiável, é como se ele tivesse nascido. O DNA dele nasceu para documentos imprescritíveis e inalienáveis. O documento permanente, que tem que ser blindado, que tem que ser seguro, que tem que preservar, que ele já tem essa característica, e os sistemas de gestão não dão conta disso, não dão conta de toda essa especificidade. Olhem só, nesse caso, e está lá no RDC Arc, os documentos de caráter permanente têm que ser preservados por um RDC Arc. É obrigatório, gente. Tá? É obrigatório.
Isso é bom. Olhem só, eu vou fazer um mini flashback agora. STJ, desculpa, STJ não, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tá? Olhem, eu não preparei slide aqui, até porque é um papo, né? Essa é a ideia do papo. Olhem a resolução do CNJ que foi publicada recentemente. Essa resolução é uma maravilha, gente. Ela obriga a todos os tribunais de justiça do Brasil a implementarem RDC-ARCs. Quer dizer, todos os tribunais terão que ter um RDC-ARC para fazer a preservação dos documentos digitais. Vocês têm a dimensão do impacto disso, da importância disso no Brasil inteiro? Tá? Tudo que é cidade que tiver um TJ vai ter que ter um RDC-ARC, um tribunal eleitoral, um tribunal do trabalho, todos os tribunais, porque é uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tem que ser implementado. Nenhum tribunal vai ficar contra. E aí um outro flashback. Vocês já viram a consulta pública para a política arquivística que o Arquivo Nacional compartilhou? Abram, por favor. Olhem lá, deem um Ctrl F lá na política e escrevam RDC-ARC. Tá? Está lá na política, já está. Nós não precisamos nem fazer submissão a essa consulta pública. Já está lá no Arquivo Nacional a necessidade de ter RDC-ARCs para preservar dos órgãos do SIGA, e que, além do Arquivo Nacional ser o RDC-ARC máximo, estes órgãos integrantes do SIGA poderão implementar RDC-ARC. Tá? Então, olha a importância e olha o que está acontecendo, que movimento está acontecendo no Brasil e que nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Tá? Agora, volta a pergunta. Correntes intermediários. Tá? Correntes intermediários são documentos que estão na fase de gestão ainda. Eles não foram recolhidos ainda para a guarda permanente, para a custódia arquivística. Então, eles estão contemplados com aqueles requisitos que estão no modelo de requisitos. O modelo de requisitos para a gestão de documentos no Brasil é o EARC Brasil. Tá? Na Justiça é o MOREC Jus. Nos Estados Unidos é o DOD 5015, na União Europeia, MOREC, e assim por diante. Tá? Mas eles não foram feitos para garantir a preservação de longo prazo. Então é por isso que no modelo de negócio digital, a gente mantém esses documentos aqui na fase de gestão, modelo OAIS, ambiente sistêmico, né? Olha o guarda-chuva, aquele que nós estamos falando hoje. Está lá no Producer. A hora que eu puder recolher esse documento para a guarda permanente, eu faço o recolhimento. Eu não vou continuar com aquela abordagem do modelo de negócio analógica. Olhe o caso do Código de Classificação da área fim das universidades. Tá? Olhem lá, por exemplo, o diário de classe dos alunos. 20 anos mantido no corrente. Tá? Por que tinha essa temporalidade? Porque a gente definiu essa temporalidade, as CEPADs, pensando no modelo analógico, próximo do produtor, para eu ter a facilidade de recuperar aquele documento para o acesso. Eu preciso disso no digital? Bom, gente, o digital eu recupero da onde ele estiver. Ele pode estar na nuvem. Então, vocês viram que as temporalidades no modelo de negócio digital, elas serão abreviadas. Por que manter 20 anos um diário de classe no corrente intermediário se eu poderia, quando eu defino como permanente, a gente tem IFES que definiram como permanente, e eu recolho ele imediatamente. Olha o caso da UFSM, que a UFSM recolhe esse documento a partir do momento que o professor encerra o caderno. No mesmo semestre. Tá? O professor fechou o caderno, terminou o semestre, acabou, pede para encerrar, ele é arquivado. Ele faz o arquivamento, ele é recolhido. Tá? Ele nem fica na fase de gestão, ele vem para o ambiente de preservação. Então, o modelo de negócio muda. É isso que é importante do digital. Então, olha só,
Recupero novamente a pergunta corrente intermediário. Não é obrigatório, mas nós estamos trabalhando 3 critérios em que o RDC-ARC seria muito importante lá na fase de gestão, associado a um SIGAD. Tá? Esses 3 critérios seriam documentos de longa temporalidade. Tá? Imaginem, por exemplo, um PEP, um prontuário eletrônico de paciente, tá? 20 anos após o último registro. A pessoa nasceu naquela cidade, começou a consultar naquele hospital e tem 80 anos, ou 85, mais 20, uma preservação de longo prazo de mais de 100 anos. Tá? Como garantir a segurança jurídica, a preservação desse documento num SIGAD em banco de dados? Gente, arquivamento no RDC-ARC. O que eu faço? A hora que o paciente interna, eu peço um desarquivamento. Mas não é o RDC-ARC de permanente, porque o PEP não é permanente. O PEP ele pode ser eliminado após 20 anos do último registro, salvos os critérios definidos por CEPAD. Então, o paciente entra no hospital, eu peço um desarquivamento. Ele volta a trâmite, o pacote que está arquivado é AIP, ele volta a ser CIP. E aí eu tramito, eu altero, eu anexo, eu coloco mais uma prescrição. A hora que o paciente dá alta, o que eu faço? Eu volto a arquivar. O que acontece com esse PEP? Ele sai do ambiente de gestão e ele vai para o ambiente de preservação, protegido, um RDC-ARC decorrente intermediário, operado pelo SIGAD. Se acontecer uma invasão do banco de dados do SIGAD, vão ser copiados todos os prontuários que estão arquivados em pacotes AIP no RDC-ARC? Não, porque eles foram arquivados, eles estão seguros, preservados, mesmo não sendo permanente. Esse era o critério 1, longa temporalidade, né? Segundo critério que a gente tem investigado, documentos complexos. Tá? Que são documentos complexos? Documentos com multicomponente. Tá? Documentos com vários componentes. Um e-mail, ele tem um cabeçalho, ele tem um anexo, ele tem vários outros componentes digitais. Fica difícil de colocar num SIGAD. Manda ele para o RDC-ARC, pacote CIP. Outro exemplo de documento complexo, website, tá? Portais. Tá? Imagine colocar um website de uma universidade inteira dentro de um SIGAD. Olha a sobrecarga que aconteceria. Então, não vai para o SIGAD, vai para o RDC-ARC. Cumpre os prazos corrente intermediário definidos na tabela, poderia ser eliminado ou, se de guarda permanente, é recolhido para o RDC-ARC de permanente. Tá? O RDC-ARC definitivo. E a última consideração, os documentos sensíveis. Tá? Documentos que podem ferir a privacidade, documentos classificados em grau de sigilo. Tá? Olhem agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que segurança eu, arquivista, ou eu, profissional de TI, eu vou ter de manter um documento que tem uma potencialidade de ferir a privacidade e manter isso no SIGAD, ou manter isso no SEI, ou manter isso em qualquer outro sistema de negócio? Não, é muito complicado. Eu iria fazer o quê? Arquivamento no RDC-ARC decorrente intermediário. A hora que eu precisar daquele documento, desarquiva. A hora que eu não preciso mais, volta a arquivar. Mas cuidem, o arquivar arquivístico, que é um eufemismo até eu falar isso, mas é um absurdo que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão colocando um metadado, arquivar, nos processos judiciais, que é um arquivar de mentirinha, para enganar o juiz, para enganar o desembargador, para enganar as partes. Ele não arquiva. Porque arquivar quer dizer que aquele documento, aquele processo, sai do ambiente de gestão, sai de trâmite. Não era assim no documento analógico? Sai e vai para o arquivo. Arquivado vai para o arquivo. Esses sistemas agora eles estão mentindo. O arquivar não vai mais. O arquivar fica fragilizado no ambiente de gestão.
no banco de dados, no sistema de negócio, eu desarquivo, não tem procedimento de desarquivamento, nada. Arquivar é o imperativo jurídico, tá? Tem que parar com isso, isso é ilícito, é mentir para o especialista, para o juiz, para o magistrado. Então, nesse caso, arquiva no RDC Arc decorrente intermediário. Então, recuperando a pergunta, esses 3 critérios não são obrigatórios, mas é questão de bom senso. Tá? Longa temporalidade, documentos complexos e documentos sensíveis. Tá? Por favor, considerem esses critérios na análise de vocês na hora de implementar um RDC Arc decorrente e intermediário. Não é o permanente. Se vocês ficarem com conflito em relação a essas abordagens, e até porque eu não preparei slides, baixem aí a orientação técnica do CONARC, cenários de uso da RDC Arc. Eu acho que é a orientação técnica número 03. Eu acho. É a 3. É a 3, Brenda, ótimo. Cenários de uso da RDC Arc, onde aparece o RDC Arc central do ambiente de preservação, que é o permanente, e aí eu estou recuperando agora o título da nossa fala, né? O RDC Arc como arquivo permanente. E aparecem os CIGADs com o RDC Arc. Não é o permanente, é um RDC Arc decorrente intermediário, que serve ao CIGAD. Não é obrigatório, mas nesses 3 critérios eu vou adotar. Documentos de longa temporalidade, documentos complexos, multicomponente, etc., e documentos sensíveis, que podem ferir a privacidade, em especial LGPD. Perfeito, Daniel, perfeito. É bom, eu gosto muito quando você é muito didático para apresentar isso, até porque para as pessoas compreenderem, gente, que é isso, ó, são procedimentos que têm que ser observados, são realidades que têm que ser observadas. Como o Daniel falou, tem esses cenários, a resolução, a orientação apresenta para a gente esses cenários, e aí vai tudo da avaliação que você vai fazer. Eu tenho grande quantidade desse tipo de documento, então é melhor que eu implemente um repositório confiável aqui no meu momento de gestão, sabendo que quando a gente fala do RDC Arc para o permanente, ele tem muitos outros critérios para essa segurança de permanente, entendeu? Inclusive não permitir ser apagado, ser eliminado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Daniel, tem 2 perguntas aqui para você. Vou fazer primeiro as do Flávio e depois elas são complementares. Uma eu acho que você até já respondeu um pouquinho, mas vamos lá para a do Flávio primeiro. Flávio Leal, professor da Unirio. Flávio, beijo, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, assistindo a gente. Flávio colocou assim, parabenizando-os por mais esta aula, gostaria de saber quais são, para o Daniel, as maiores dificuldades para implementarmos essas boas práticas de gestão de documentos digitais. Software e para a gestão de documentos compatíveis com o EARC, recursos financeiros, recursos humanos, compreensão administrativa sobre os desdobramentos. Um grande abraço e obrigado aos 2. Mas aí ele ainda colocou outra pergunta. Ele se despediu, mandou outra pergunta. Considerando o protagonismo do judiciário em muitas das nossas jurisprudências, ou seja, o seu efeito multiplicador, quais as chances dessa orientação ser replicada em outras esferas da administração pública? Que você chamou a atenção, né, para Resolução CNJ. Exatamente. Isso. Meu amigão, um abraço. Tá? Ótimo. A primeira parte da pergunta. Nós estamos falando de algo muito sério, né? Nós não estamos. É isso que parece que a gente vai ter que chamar os gestores para a mesa de negociação e explicar para eles que essa transformação digital que está acontecendo não é o que eles imaginam do tipo, baixa um sistema DGED gratuito, livre ou pago, ou com uma taxinha no final do mês, instala na instituição, produz documento digital nele e esses documentos vão se manter autênticos e preserváveis ao longo do tempo. Não. Desculpa, isso nós vamos ter que explicar, porque a vida dessas pessoas está em risco. Quando a gente fala vida, é porque é a segurança jurídica dessas pessoas, né? É a vida, a minha vida. Meus documentos imputam algo na minha vida, na minha segurança jurídica, né? O que eu faço, os meus direitos,
a garantia da minha cidadania plena está intimamente relacionado aos documentos de arquivo. Os gestores estão achando que não, que dá simplesmente para sair do modelo analógico, parar de produzir documentos analógicos, produzir documento digital e ninguém vai querer alterar esses documentos digitais. Nenhum hacker vai querer alterar um processo administrativo que está lá no SEI. Que nenhum hacker vai querer alterar um processo judicial eletrônico que está lá no PJE ou no EPROC e etc. Não, essa abordagem é muito leiga, é muito mais que isso. E eu não estou presumindo dolo nesse momento, que também a gente deveria considerar. Então, num primeiro momento, tem que trazer para essa mesa de debate. Nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos virando uma chave, mas é uma chave mais que tetra, é uma chave muito grande. Vai deixar de existir aquele documento analógico seguro, com chancela, com manifestação diplomática, com autopreservação, etc, etc, etc. Tudo aquilo que a gente conhece do documento analógico. O que nós precisamos? Políticas firmes, nós precisamos de profissionais, nós precisamos garantir custódia. Tá? A custódia está sendo ferida, gente. Tá? Todo dia tem um sistema ou um serviço novo que quebra a custódia dos documentos digitais. Tá? Por exemplo, a preservação dos websites não sendo feita pelo produtor. A gente pensar na ideia de um ente terceiro que vai se encarregar de capturar os meus websites para preservar. Uma internet das internets que vai preservar. Gente, nessa lógica eu vou pensar que amanhã depois vai ter alguém que vai preservar meus memorandos. Tá? Eu não preservo mais porque vai ter uma preservadora de memorandos pública que vai recolher e preservar. Não. Isso é responsabilidade da casa. Outra coisa que os gestores têm que entender é que os documentos digitais são complexos e específicos. Não dá para produzir ele digitalmente e largar num lugar qualquer. Não dá para digitalizar e fazer um hash, como está no decreto. O decreto permite isso, 10.278. Digitaliza, faz hash, une com metadados e coloca na prateleira, numa mídia. E isso não vai garantir autenticidade. Mas o decreto deixa fazer isso é loucura. É por isso que a gente brigou tanto com o decreto. Tá? E aí a gente foi lá recuperar esses requisitos. Então a gente vai ter que ser pedagógico para esse gestor. Olha, não pode. Eu vou poder alterar o seu processo 20 anos depois. Eu vou poder mudar a sua vida. Tá? Ah, mas tem assinatura digital, tem certificado digital. Os certificados digitais têm caducidade, tem data de vencimento. Cada data de vencimento com carimbo de tempo é uma janela que se abre que eu possa alterar o documento. Tá? Aí é que está a ideia da preservação sistêmica. Então eu vou ter que insistir com o gestor. A nossa fala de hoje. Preservação digital não pode ser mais a preservação digital sem uma abordagem sistêmica. Não pode ser mais uma preservação digital que eles ficam pensando que eu, arquivista, vou estar no arquivo histórico esperando a chegada dos documentos em HDs externos, ou em mídias, ou em fitas, e que eu vou ficar migrando e convertendo e emulando aquilo ao longo do tempo. Já perdeu toda a cadeia de custódia, perdeu toda a autenticidade. Não. Tem que ter uma abordagem sistêmica desde a gênese, desde a produção, tá? A administração do RDC-AR, que tem que ser com uma política arquivística. Não dá para produzir processo administrativo e ficar com a custódia da área de TI. Tá? A custódia tem que ser arquivística. São documentos imprescritíveis e inalienáveis, os documentos permanentes. Para onde é que eles estão indo? Outra pergunta. Os arquivos que nós conhecemos hoje, vamos falar, Flávio, os arquivos das IFES. Tá? Nós estamos recolhendo documento digital? Nós estamos recebendo para custódia documentos digitais? Não. Não, onde é que eles estão ficando? Eles estão ficando nos CPDs, nos setores de informática, nos setores de TI, com ruptura da cadeia de custódia, quebra da cadeia de custódia.
Principalmente agora, com aquela lei que saiu do judiciário, olha só, o conceito da cadeia de custódia do judiciário, o conceito da cadeia de custódia arquivística. O judiciário tinha uma abordagem de cadeia de custódia que era a abordagem de cotejar a prova. Tá? A prova. E não era só a prova comum, como a gente está acostumado, a qualquer documento. Somente a prova pericial, a forense, de laboratório. Com a nova lei, a lei que foi publicada no ano passado, que trouxe a cadeia de custódia, o judiciário ele se aproximou da arquivologia. Porque agora a cadeia de custódia pro judiciário, para os profissionais do direito, ela ultrapassa a cadeia de custódia somente para os documentos forenses, a prova de laboratório, e ela fala, qualquer vídeo, qualquer documento, qualquer prova de reunião, qualquer memorando, eu estou falando de documento arquivístico, tá? E então, assim, ó, o judiciário está dizendo para a arquivologia, nós temos que dialogar, nós precisamos conversar. Judiciário, ou seja, direito, desculpa, né? Direito, a ciência e a arquivologia. E aí a arquivologia com a ideia da cadeia de custódia, mas agora uma cadeia de custódia digital arquivística. Olhem aquele pedido de exibição de documentos que foi feito pelo STF, daquela gravação de reunião dos ministros, e que o governo, num primeiro momento, negou que não daria acesso. Por quê? Porque iria ferir a cadeia de custódia. Então, é pauta na gestão pública, é pauta na sociedade a cadeia de custódia, que tem que ser mantida. Nós precisamos explicar para os nossos gestores o fundamento da cadeia de custódia, manter esses documentos nessa linha ininterrupta, da preservação digital sistêmica. Isso requer planejamento, políticas, planos, normas, modelos, abordagem sistêmica, aplicar a tabela de temporalidade, prescrever o tempo de corrente intermediário. Esses documentos têm que ser recolhidos. Não pode ficar na fase de gestão. Vocês já se perguntaram quantos documentos que hoje já são de permanente e estão sendo mantidos nos sistemas de gestão de documentos? Muitos, que não foram recolhidos? Muitos, né, Daniel? Muitos. Documentos imprescritíveis, inalienáveis, cometendo crime na fase de gestão, que tinham que estar sob custódia arquivística, arquivados, preservados, memória. Memória não é só o registro, memória é o registro representado, ressignificado, descrito, preservado por um profissional que tem essa formação. Caso contrário, esses registros vão ficar lá na fase de gestão, se perdendo e se eliminando. A segunda parte da pergunta agora, a segunda parte sobre essa questão da política que o Judiciário emanou, na verdade o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que fez aquela portaria. Eu acho que é a 322, desculpa eu me equivocar, eu não preparei slide, a ideia é bate-papo mesmo, né? Então, essa resolução, ela obriga. Tudo que é tribunal vai ter que ter RDC-ARC. RDC-ARC, na área de arquivo, tem que ter um grande administrador, que é um arquivista. Nós estamos falando de uma necessidade de formar arquivistas para o Brasil inteiro. Nós vamos ter que ter arquivistas nesses locos de preservação. E olha o mais importante ganho disso, os tribunais que tiverem o RDC-ARC, e a resolução diz isso, né? Os registros de memória do Judiciário, do PRONAME, né, que é o programa, eles terão que estar em um RDC-ARC, terão que estar baixo uma custódia arquivística. Como eu vi que até a política agora do Arquivo Nacional, a política arquivística, a consulta, já tem o RDC-ARC, e todos os parabéns para a equipe que elaborou a minuta do decreto, né, da política, isso vai se tornar o novo normal, né, a terminologia que a gente está usando hoje, o novo normal, né, não é nem o novo normal pós-pandêmico, é o novo normal arquivístico, né. Todas as instituições terão que ter RDC-ARC, ou terão que estar associados a um RDC-ARC, a um custodiador que vai receber a custódia, ou o Arquivo Nacional,
ou arquivo do Estado, ou arquivo municipal, que vai receber a custódia, mas não com aquela preservação digital que a gente estava pensando. Eu pego um HD aqui, exporto os documentos e levo lá para o arquivo histórico. Não, não é sistêmico. Tem que ser uma abordagem sistêmica, com pacotes tramitados em uma cadeia de custódia ininterrupta, digital arquivística. Espero ter respondido, Brenda. Respondeu sim, Daniel. A gente tem mais algumas perguntinhas. O cachorro resolveu participar da live, mas vamos lá. Tem mais algumas perguntinhas aqui ainda. Cadê? Peraí que eu me perdi aqui. Uma que está perguntando, do Emerson Carlos, ele pergunta qual o número da lei que o Daniel Flores se refere, que foi publicada ano passado. Qual é a lei? A lei sobre a digitalização? Ele só falou assim, a lei que foi publicada ano passado. Realmente eu não sei qual a lei. Eu imagino que seja a lei de liberdade decreto, econômica, né? porque assim, o decreto regulamentou a lei, né? O 10278 regulamentou. A lei é a lei de liberdade econômica, tá? Aquela lei que legislou sobre matéria diversa. Olhem, gente, digitalização não é liberdade econômica, tá? Essa lei, ela requentou o que estava lá na lei da digitalização, a 12682, se não me engano, porque eu não estou com material visível aqui, requentou o que estava lá naquela lei de digitalização, que foi vetado pelo governo anterior, vetou-se porque teve uma consulta aos especialistas do Arquivo Nacional e do CONARC, que orientaram a vetar, porque colocaria toda a sociedade em cenário de insegurança jurídica. Então, essa lei, ela requentou esse conteúdo e permitiu a digitalização e eliminação. Só que a lei não estava regulamentada, né? O regulamento dela veio no decreto que foi publicado agora nesse ano, que é o decreto 10278. Tá? O decreto gera uma situação de insegurança jurídica, mas ele tem benefícios, a gente tem que dizer. Por exemplo, ele fala da 8.159, ele fala dos planos de classificação e das tabelas, tá? Ele fala da checagem da integridade, tá? Ele diz que tem que ser consideradas as diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos. Então, nisso é um ganho, mas ainda assim, ele apresenta problemas, sim. Tanto é que a gente está vendo instituições de digitalização que digitalizam, faz o que o decreto diz, ipsis literis, o que está na letra do decreto, digitaliza, pega objeto, une com metadado, faz checagem de integridade, salva numa mídia e entrega. Eu pergunto, vai garantir preservação digital e segurança desses documentos? Não, porque eles não estarão numa preservação digital sistêmica, não estarão dentro de uma cadeia de custódia, não haverá migração quando vencer esses certificados digitais dentro de um ambiente de preservação, baixo um observatório que é aquele guarda-chuva da preservação digital sistêmica. Então essa é a lei. Daniel, tem mais 3 perguntas aqui que são bem, assim, densas. Eu acho que eu vou fazer, não sei se eu leio as 3, aí você vê como se dá para associar, se você responde tudo junto, que a gente está começando a avançar na hora e tem o evento da FURG, né? Depois nós temos que pular ainda para a Natália lá, tem que pular para a FURG. Então eu vou ler essas... Vamos uma por uma, então uma por uma, então vamos lá. Então, da Sandra Messa, ela colocou assim: com relação ao acervo acadêmico, que deve ser digitalizado em cumprimento à portaria MEC 315, o prazo total de guarda de 100 anos, ou seja, está em fase de gestão. Como fazer a gestão e a preservação deste documento se os mesmos ainda são acessados com alguma frequência sem o uso do SIGAD? Ótimo, Sandra Messa, que maravilha. Pesquisadora nossa do grupo de pesquisa, mestra lá de Patrimônio Cultural da UFSM. Sandra, obrigado. Arquivista do IFSC, né, Sandra? Ótima pergunta. Então, lembrem quando eu estava iniciando o diálogo com a Brenda, e que eu disse que na abordagem da preservação digital sistêmica, quando eu for representar esse documento, porque a digitalização é uma representação, né? Eu não tenho o documento, eu não trago ele. Eu não tenho um documento digital, porque eu não tenho os elementos intrínsecos e extrínsecos da diplomática.
Eu tenho só uma representação e uma autenticação, tá? Eu tenho que perguntar onde é que está esse documento. Ele é um documento em fase de gestão? Ele tem que prescrever ainda prazo no corrente intermediário? Ele vai tramitar? É essa pergunta que eu tenho que fazer. Se esses documentos, como a Sandra disse, sim, precisam ir para o corrente intermediário, eles não virão aqui para o ambiente de preservação, para o RDC-ARC. Mas essa é a pergunta. Eles irão para dentro do CIGAD? Eu queria perguntar isso para vocês. A Brenda pode até falar. Daniel, rapidinho, deixa eu só complementar que a própria Sandra colocou uma outra coisa aqui ainda falando sobre isso. Colocou assim, ó. Complexa é a situação de digitalização de acervos acadêmicos exigidos pela portaria do MEC 315, com prazo estabelecido. Algo assim, a pasta do aluno tem prazo de guarda de 100 anos, ou seja, fase de gestão e sem CIGAD, apenas com arquivemática. Qual a opinião de vocês? Ela acabou de responder o que eu ia responder. Exato. O RDC-ARC decorrente intermediário administrado preferencialmente por um CIGAD. Eu estava fazendo a pergunta para a Brenda, que era exatamente nesse sentido. Eu tenho um sistema de negócio que é para produção de processos administrativos. Tá? Vamos dar um nome para esse sistema. Pode ser o SEI, utilizado numa universidade. Aí eu vou digitalizar um acervo e vou trazer isso para a fase de gestão. Olhem só, teve gente que já dialogou com o grupo de pesquisa, eles queriam digitalizar e colocar tudo dentro do SEI num processo. É loucura? Isso é absolutamente loucura. Digitalizar e criar um documento para cada digitalização. É outra loucura, porque você não está produzindo, você está representando. Mas a pergunta que nos foi feita mas eu vou precisar usar esses representantes pelo sistema de negócio, ou seja, pelo SEI. Eu vou ter que recuperar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter um RDC-ARC decorrente intermediário, aí eu já respondo a pergunta da Sandra, um RDC-ARC decorrente intermediário, por quê? Porque aqueles 3 critérios, documento de longa temporalidade, eu não vou manter ele só num CIGAD, tá? Eu vou manter num ambiente que protege, protetivo, seguro. Então, eu vou trazer ele para um RDC-ARC decorrente intermediário e quem é que vai usar esse material? O CIGAD ou o SEI? A hora que eu abrir um processo administrativo, que eu estiver produzindo ele e eu precisar de documentos que estão no RDC-ARC, eu vou acessar eles do RDC-ARC, porque daí eu vou ter a ideia da cópia autoritária. Onde é que está a cópia autoritária? No RDC-ARC. Tá? No RDC-ARC decorrente intermediário. O SEI vai simplesmente fazer uso daquele documento. Da mesma forma, o CIGAD vai fazer uso. Então, esse acervo acadêmico, da mesma forma, ele vai ter um RDC-ARC decorrente intermediário, que o próprio decreto diz, esses documentos vão ter que ser avaliados ao longo do tempo. E, inclusive, esses representantes digitais serão eliminados, poderão ser eliminados lá no ambiente de gestão, cumprindo os seus prazos prescricionais da primeira idade, da segunda idade, do corrente e do intermediário. O Daniel, aí o Flávio complementou aqui ainda, chamando a atenção para a questão levantada pela Sandra. Ele colocou assim: sobre a questão da Sandra, temos o agravamento diante da possibilidade de acervos acadêmicos de faculdades particulares que fecharam serem enviados compulsoriamente para uma IFES. Ainda fez essa observação, que ainda tem isso. Quando a universidade particular é fechada, compulsoriamente é enviado para uma IFES, né? Claro, e aí olhem só, eu tenho outro fundo documental. Tá? Exatamente. Outro fundo, porque não vou inserir no mesmo fundo da minha IFES, eu vou ter um outro independente e que eu vou ter que manter o contexto, eu vou ter que manter a relação, o vínculo, a navegação multinível, aonde tem que ter um locus, tem que ter um lugar de preservação desse material. É ótimo que o Flávio falou, porque não pode ser esse lugar, não pode ser uma pasta, que é o que tem muita instituição pensando. Eu vou digitalizar e vou botar num HD. Eu vou digitalizar e eu vou botar onde? Eu vou botar naquela mídia externa. Não. Isso tem que vir para o capital arquivístico, para a cadeia de custódia,
para a visão da preservação digital sistêmica? Ótimo. Daniel, ainda tem mais duas perguntinhas. Tem uma aqui da Camila S. Gente, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Ler... Não sei nem pronunciar o nome dela, Daniel. Mas, Camila S. Leike... Não sei a pronúncia. Ela coloca assim: Professor Daniel, prazer em ouvi-lo sempre. Ela mandou um coraçãozinho para você. Colocou assim: tem Beijo, Camila. ouvido. Oi? Beijo para Camila. Você sabe pronunciar o sobrenome dela? Camila, desculpa, mas realmente eu não sei pronunciar seu sobrenome. Não sei. Aí ela colocou assim, que é sempre um prazer em ouvi-lo. Tenho ouvido sobre o PDF 1.7, mas ainda não está muito claro para mim. Não sei se o senhor poderia falar algo sobre ele. Já baixei o arquivo da norma, mas são 953 páginas. Aí deixou reticências aqui. Sobre esse PDF, falar de PDF cabe uma live, né, Daniel? Falar Cabe uma sobre live. Cabe uma live. Primeiro que tem a orientação nossa também do CONARC, também tem um especialista de PDF, que é o João Lima, colega da Exatamente. CTPE. Lá do Acho que a gente poderia Federal. fazer um bate-papo entre nós três, tentar chamar o João Lima. O que você acha? Fantástico, deveria. Eu vou fazer Camila, olha só, o PDF é um tema fantástico e encantador, mas a gente tem que cuidar. Eu vou insistir na ideia de que o formato não é salvação nunca. Nem o formato e nem a mídia e nem o suporte, tá? O PDF 1.7, por mais que tenha evoluções e outras versões vão continuar trazendo evoluções, tá? A ideia é de que isso tem que ser na abordagem sistêmica. Esse PDF 1.7, daqui a 10 anos, vai ter o PDF 3. alguma coisa. Ele vai ter que ser migrado e convertido dentro da preservação digital sistêmica, tá? Olhem só, o NARA, por exemplo, ele ainda não reconhece os PDF A3 como formato de preservação. Nós já estamos utilizando. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com documentos em dados, tá? Eu tenho na frente do documento a exibição plana, ou seja, a manifestação diplomática, e eu tenho dentro do documento os dados originadores daquele documento, tá? Não existe garantia de preservação dos dados que estão lá dentro, existe a garantia de preservação do que está manifestado no PDF, PDF A3, tá? Ou PDF A12. Daniel. Oi. Fala, Brenda. Daniel. Fala, Brenda. A sua internet deu uma picotadinha. Se puder repetir esse final. Repito, sim. Então, olha só, é aquilo que eu estava falando para a Camila, não é a ideia do formato, não é a ideia do PDF, nem do 1.7, não vai ser salvação, nenhum é, assim como o do decreto de digitalização, que ele nos trouxe o formato PNG agora e não mais o TIFF. Também não é o formato. Eu teria preferido o JPEG 2000 em contrapartida ao PNG. Não é formato, tá? Própria questão do PDF A3, tá? O padrão do PDF A3, não a versão, mas sim o padrão daí, tá? Que eu posso ter a exibição na frente, ou seja, a manifestação diplomática do documento, documentos em dados que a gente está trabalhando agora, né? E aí eu tenho os dados do documento armazenados dentro do PDF, tá? A garantia de preservação existe da manifestação diplomática, da exibição plana do documento, mas eu vou ter aqueles elaboradores daqueles documentos, sabe? Ou seja, a fonte daqueles dados. Esses documentos continuarão sendo migrados, continuarão sendo convertidos. O formato não é a essência. O formato é sempre transitório, tá? O formato, os suportes, as mídias, sempre transitório. Essa é a mensagem final. Vamos lá, Daniel, tem mais duas. Eu já vou encerrar, fazer essas duas que eu acho interessantes, importantes. Não que a gente não queira responder, gente, mas é porque vou avançar da hora mesmo, né? Mas vamos lá. Sempre é um prazer quando o Daniel está aqui, aguça as dúvidas, as tempestades no campo cognitivo de todos. Vamos lá. Tem duas do Bruno, então eu vou ler as duas do Bruno e depois eu leio da outra menina.
É Bruno Castro Pereira, ele é de Portugal. Abraço para o pessoal de Portugal, Bruno, do pessoal de outros países também que tem assistido muito a gente, Cabo Verde, pessoal da América Latina também. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Então, o Bruno Pereira, Daniel, ele colocou assim: e uma entidade com vários sistemas de negócio. Por exemplo, numa Câmara Municipal que só comunicam para tramitar documentos digitais no âmbito dos procedimentos administrativos e depois, como não comunicam arquivisticamente, sem requisitos. Que papel pode ter o serviço de arquivo desta Câmara Municipal para salvaguardar esses documentos? Aí mandou um grande abraço aqui de Portugal. Bruno, posso responder já, né? Tem a outra dele. Quer emendar logo? Não, respondo essa, depois você bota. Então Bota tá. outra. É boa, Bruno. E o Bruno vai ter 2 etapas aí. É bom. 2 protagonistas. Bruno, os sistemas de negócio, a multiplicidade de sistemas de negócio das nossas administrações. Primeiro, esses sistemas de negócio, eles produzem registros, não são documentos arquivísticos, ou seriam até potencialmente arquivísticos, enquanto não tiverem requisitos e garantia da autenticidade. Tá? Eu não posso dizer que ele é um documento arquivístico nesse sistema de negócio quando eu não garantir segurança jurídica dos cidadãos, das pessoas às quais aquele documento pode imputar. Tá? Eu vou ter que alertar isso. Pode ser numa Câmara, pode ser num governo estadual, pode ser no governo federal. Eu vou ter que alertar. Porque o gestor está achando que esses sistemas de negócio, sim, garante segurança jurídica. Porque eles não conversaram com os especialistas. Eles têm que conversar com os especialistas. Então, olha, um sistema de negócio que está intencionado a produzir documento arquivístico, fonte de prova, ele tem que produzir documento e tem que estar interoperado nessa cadeia de custódia. Eu vou esticar agora o conceito da preservação digital sistêmica. Tá? Se eu não conseguir transformar aquele sistema de negócio, que é um sistema informatizado focado num processo de negócio peculiar, geralmente não dá para transformar um sistema de negócio num SIGAD, num sistema de gestão arquivística de documentos. Por quê? Porque o negócio é muito peculiar, muito particular. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar os requisitos do sistema de gestão de documentos, do EARC Brasil, na União Europeia, do MOREC, dos Estados Unidos, do DOD 5015, eu tenho que levar lá para dentro do sistema de negócio. Isso quer dizer que o sistema de negócio, ele vai produzir o documento arquivístico e vai executar a temporalidade lá no sistema de negócio. Então, quer dizer, a partir do momento que ele puder arquivar, o sistema de negócio vai arquivar no RDC Arc. Então, eu recomendo novamente aquela orientação técnica 03 do Conselho Nacional de Arquivos daqui do Brasil, tá? Onde aparece o RDC Arc central, o arquivo permanente digital, como locus, como lugar de memória, lugar de custódia arquivística, e aí eu vou ter o Sistema de Gestão de Documentos, o SGD, ou o SIGAD brasileiro, tá? Ou o SGDE, como é o chamado na América Latina hispânica, né? Ele vai produzir, mas o sistema de negócio também, Bruno. O sistema de negócio dessa Câmara, ele vai produzir, pode ser um sistema que comunica uma ata, por exemplo, ele vai olhar a temporalidade, ele trabalha só com uma tipologia. A hora de arquivar, ele vai arquivar onde? No mesmo sistema de negócio. No mesmo RDC Arc. O mesmo sistema de negócio vai fazer a cadeia de custódia plena. Tá? Inclusive, esse sistema de negócio, a gente tem dialogado que ele pode aplicar até para uma máquina. Tá? A chamada IoT, Internet das Coisas. Eu tenho um equipamento aqui, um equipamento qualquer, uma máquina, uma geladeira que controla a lista de compras, ou aquela cancela de entrada de veículos numa instituição pública. Produz documento de arquivo? Produz, tira foto, tem metadado. Só que hoje, essa máquina, que é um sistema de negócio, ela não está interoperada com o RDC Arc. Ela produz documento e metadado e fica salvando só na máquina.
nós vamos ter que interoperar aquela máquina, porque senão alguém entra, comete um crime e altera os documentos salvos naquela máquina, naquela mídia. Não é preservação sistêmica. Preservação digital sistêmica quer dizer que aquela máquina tirou a foto, documento, uniu, incrustou metadados. O que ela faz? Empacota de acordo com o modelo WISE, né? Ela vai fazer o pacote primeiro, que é o do producer, o CIP, e vai tramitar via cadeia de custódia digital ininterrupta para o RDC-ARC. Tá? Quer dizer, o criminoso que tentaria chegar naquela máquina para apagar aquele registro já está recolhido, arquivado, preservado em um RDC-ARC. Então, esses sistemas de negócio precisam passar por esse crivo. Desenvolve uma atividade, é um documento de arquivo. Tá? É um documento de arquivo que tem uma classificação, que tem uma temporalidade e que vai ter que ser objeto da visão arquivística. Aquilo que o Flávio falou, nós vamos ter que olhar para todos os documentos da instituição. E eu preciso de recursos, eu preciso de uma política para tudo isso, sabe? E eu vou ter que estancar essa torneira também. As administrações precisam parar de produzir sistemas de negócio sem uma abordagem arquivística. Produz documento de arquivo, tem que arquivar. Tá? Tem que passar pelo crivo arquivístico, qualquer sistema de negócio. Só para vocês terem uma ideia, o Senado Federal daqui do Brasil, numa interação que nós tivemos, num diagnóstico que foi feito pelo Senado, eles tinham mais de 500 sistemas de negócio no Senado Federal do Brasil. Esses 500 sistemas de negócio, eles têm que ser objeto dessa identificação arquivística. Tá? A identificação arquivística vai ter que olhar para esses sistemas. Produz documento de arquivo? Tem que arquivar, tem que recolher em cadeia de custódia. Caso contrário, se tiver documento permanente lá, imprescritível e inalienável, a gente vai oficializar o crime. Não arquiva, não recolhe, não preserva, não está numa preservação digital sistêmica. Vem a próxima pergunta, Brenda. Perfeito, Daniel. Acho muito bacana e enfatizar isso que você falou. Tem que ver a questão, é a cultura institucional mesmo que tem que ser mudada. É documento de arquivo, tem que ser olhado arquivisticamente. Tem que entrar em toda essa cadeia, em toda essa visão sistêmica para que ele possa ser tratado adequadamente. Não dá para a gente fugir às nossas responsabilidades enquanto arquivista, enquanto profissional de arquivo, em detrimento de um erro de uma cultura institucional. Tem que ser mudada. É documento de arquivo, tem que ser tratado como tal, entrando nessa visão sistêmica que você bem tanto tem apresentado para a gente, né? Vamos lá. A da Débora Soares. Posso ter 2 RDC-ARCs, então? Acho que ela está se referindo àquele momento que a gente falou do RDC-ARC, quando ele pode ser aplicado à gestão de documentos, né? Aí ela perguntou para você, posso ter 2 RDC-ARCs, então? Pode sim. Débora, obrigado pela pergunta, Débora. Pode. Na verdade, nós devemos, né? A reflexão que eu faria é, além do RDC-ARC permanente, ou arquivo permanente digital, que é obrigatório, né? Não tem querer, é obrigatório. Se você vai produzir documento digital, eles têm que ser recolhidos para um ambiente de preservação que garantam. Além desse, eu perguntaria, alguém que está assistindo a live agora, produz documento digital ou tem documento digital que não tem longa temporalidade, que nenhum deles tem potencial de ferir a privacidade, que nenhum deles tem documentos complexos, então é quase impossível que nós não tenhamos 2 RDC-ARCs, um de permanente, um de corrente intermediário. Tá? Nós vamos ter, sim, 2 RDC-ARCs, no mínimo. Perfeito, Daniel, perfeito. A outra pergunta do Bruno, vamos lá? Vamos. Bruno Pereira, de Portugal. Professor Daniel, pode explicar aqui a razão pelo qual o RODA, dos Arquivos Nacionais de Portugal, não é um sistema totalmente confiável para a preservação, pois dá acesso a partir de sua plataforma? Obrigado e um abraço. Bruno, é isso mesmo. Inclusive, eu tenho que fazer duas considerações sobre o RODA. O RODA, Repositório de Objetos Digitais Autênticos de Portugal, que a gente cita tanto aqui no Brasil, e nós utilizamos o RODA
por um bom tempo no Brasil, inclusive o Arquivo Nacional, e eu utilizo muito, tanto na graduação, no ensino, na formação, sabe? O Roda passou por um processo de reformulação agora, tem um novo Roda, tá? Muito mais melhorado. O que nós analisávamos naquela versão do Roda? O Roda não separava aquilo que nós falamos das entidades externas do modelo AIS. Tá? O modelo AIS ele tem o Producer, que está fora da caixa, tem o Administration, que é o ambiente de preservação, que tem a caixa do modelo AIS, e tem o acesso, o Consumer, né? A difusão, a transparência ativa. E foi por isso que foram criados os 3 pacotes no modelo AIS, né? Porque não é o mesmo documento, são 3 pacotes. O CIP lá fora, o AIP, que está isolado aqui no arquivo permanente, protegido, não está na internet, não está disponível para consulta, e o acesso é no 3º pacote, que é no DIP. Naquela versão anterior do Roda, o que acontecia? O acesso era dado no mesmo ambiente de preservação. Então ele era fundido. O usuário, ele entrava para consultar no mesmo lugar de proteção e preservação. Segundo o modelo AIS, esse lugar ele tem que ser protegido, ele não pode estar na internet. Os concorrentes ou as outras alternativas, livres ou proprietárias, e aqui eu poderia citar, por exemplo, o Arquivemática, ele separa o ambiente de preservação, que é o repositório, ele fica com o pacote AIP. E aí, quando ele quer disseminar o acesso, ele manda um pacote para aquela plataforma de acesso, que é externa, está lá no outro lugar. Então, essa é a ideia. Agora, olhem, essa nova versão do Roda está diferente. Inclusive, o pacote mudou. Tá? O pacote do Roda agora, ele trabalha com aquele padrão novo da União Europeia, que é o IARC, ou e-archiving. É um avanço tremendo. Nós estamos investigando, nós estamos trabalhando aqui dentro do grupo de pesquisa. Então, ele tem 3 categorias dentro do pacote. Ele é diferente do BEGT, que o Arquivemática trabalha, que foi desenvolvido lá na LOC, né? Na Biblioteca do Congresso Americano. O Roda, com esse padrão, ele tem até um padrão aqui da parte de gestão de documentos, e ele tem uma subcategoria, que é uma categoria de georreferenciamento. Tá? Então, assim, ó, e a outra parte de dataset, de bancos de dados, né, de manifestação de banco de dados. Eu fazer um dump de um banco de dados, eu fazer um depósito, um dump de uma folha de pagamento. Então, a evolução desse Roda novo é impressionante, é um outro patamar que tem que ser objeto de uma nova análise, que já não é aquela análise que tinha sido feita. Tá? E esse novo pacote também é um avanço fantástico, que é o e-archiving. E-archiving Building Block, que é o que o novo Roda está trabalhando. Então, é definitivamente um novo patamar, e um patamar que a gente está profundamente dedicado aqui na investigação do grupo de pesquisa. Perfeito, Daniel. Então, acho que vamos começar a finalizar. Só tem um comentário do professor Flávio, mas que não é pergunta. Quando falou da questão dos formatos, né, que perguntou sobre o PDF, ele comentou: nosso olhar está na qualidade da gestão de documentos e não nos formatos dos documentos. Aí ele colocou: são os profissionais que qualificam. Então, ele ressaltou isso que você também falou muito bem. A gente não pode se ater a formatos, porque os formatos ficam obsoletos. Então, a gente tem que olhar para além disso, né? E eu tenho que ter certeza de que ele vai obsolecer, em curto ou médio prazo, o formato, os metadados vão obsolecer, gente. Os metadados mesmo do EARC vão obsolecer. Os metadados de representação da ISAD vão obsolecer. Tá? Da MAD 3, do RAD 2, tá? Todos vão obsolecer, as mídias vão obsolecer. É por isso que a preservação digital sistêmica, ela não está focada nesse viés. Ela não está preocupada com a mídia, ela está preocupada com o ambiente. O RDC-ARC, que é um ambiente arquivístico. Por baixo é que vai ter esse armazenamento, e aí olha o que aconteceu. Esse armazenamento não é mais o cuidado arquivístico. Antes, o arquivista cuidava de armazenar em mídias e colocar nas estantes dos arquivos, né?
Arquivista não tem formação para isso. Quem é que tem formação para mídia, para replicação e etc? O profissional de TI. Por isso que o RDC-ARC ele tem 2 componentes de administração do sistema. Um componente que é a administração de preservação, que é o arquivista, e o outro componente que é a administração de TI, a custódia compartilhada. Tá? A custódia tem que ser compartilhada com um profissional que tem formação para isso, com uma abordagem interdisciplinar. Isso é fundamental. Ótimo, eu sempre falo isso para os meus alunos também. Não adianta achar também que só o arquivista dá conta, que não dá. Essa custódia compartilhada é essencial por conta do conhecimento, do know-how de cada profissional nas suas áreas específicas, né? Não tem... Aí vem só mais uma que essa eu não posso deixar de fazer, Daniel, essa pergunta. A Maria Oliveira, ela colocou assim, professor Daniel, existe alguma instituição onde pudéssemos fazer uma visita técnica para ver tudo isso na prática? Que eu acho que é algo que angustia muito alguns alunos e profissionais também, porque a gente fala muito, tem muita teoria, mas ela gostaria de saber se ela conseguiria fazer alguma visita técnica para ver toda essa questão de SIGAD, RDC-ARC, preservação sistêmica na prática. Maria, né? Maria Oliveira, Maria Oliveira. Olha, ficaria difícil dizer uma instituição, mas eu diria várias instituições, e cada uma com o seu nível de aprimoramento nessa abordagem. Arquivo Nacional Brasileiro, o AN, que tem o seu RDC-ARC, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, que foi falado pelo Bruno, eles trabalham com o Roda, Austrália, Estados Unidos, etc. O Chile aqui do lado, gente, o Chile trabalha com arquivemática, está fazendo preservação digital. Tem uma notícia que eles já fizeram o primeiro recolhimento em cadeia de custódia, assumiram a custódia desses documentos do produtor. A Colômbia, que trabalha com uma outra alternativa, que não é livre, que é uma alternativa proprietária, mas extremamente profissional. Desculpe aqui a propaganda, mas é o Preserve, que é muito conhecido, na Europa é muito conhecido, porque ele é um RDC-ARC, só que é proprietário. Aplica todo o modelo OAIS, tem uma abordagem de preservação digital sistêmica. O Preservica chama de Active Digital Preservation. Então, olha a terminologia, de sistêmica vira active na língua inglesa, né? Active Digital Preservation, procurem por isso. No Brasil, além do Arquivo Nacional, eu recomendo fortemente o TJ do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Procurem aí a plataforma de acesso, o ICAATOM, do TJDFT. Tá? Se não me engano, o endereço é memoria.tjdft.jus.br. A plataforma linda, customizada. Tá? Eles têm um case que eles desenvolveram com o IBICT, tá? Onde eles fizeram um piloto de arquivamento de processos do PJE. Aquilo que nós estávamos falando do arquivamento de mentirinha que não arquiva, o TJDFT sim fez de verdade. Tá? Tem uma apresentação disso no YouTube, se vocês procurarem, que foi feito pelo TJ de Minas, tá? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde a equipe que implementou essa solução, eles apresentaram como é que eles empacotaram os processos judiciais que estavam na fase de gestão, mas que não era para estar lá, eram para estar arquivados. E eles fizeram pacote arquivísticos e trouxeram para a custódia do RDC-ARC, para a custódia do Arquivemática. Isso já existe, isso está funcional lá. Tá? Nesse vídeo que está no YouTube, a equipe apresentou, disse como foi essa transformação digital sistêmica, com requisitos. Tá? O FSM é um caso de trabalhar também com essas plataformas. O Arquivo do Estado de Pernambuco, tá? Trabalha com RDC-ARC, trabalha com Arquivemática, começou com aquele projeto da Comissão Nacional da Verdade, do CNV. Tá? Me surpreendi quando a gente foi lá visitar, e nós vimos que eles, ao invés de inserir os objetos ou os representantes diretamente no Atom, na plataforma de acesso, que é o DIP, eles fizeram pelo ambiente de preservação, com a cadeia de custódia, para depois ser disparado.
Então ele leva o hash de autenticação, ele faz a cadeia. O original está sendo... O original não é o original, porque é a representação, né? A cópia autoritária, olha a terminologia, a cópia autoritária, autoritative copy é preservada no Arquivemática, no RDC-ARC. A derivada de acesso está no DIP do ICAATOM do Arquivo do Estado de Pernambuco. Abram, por favor, visitem, merecem, eles precisam ser reconhecidos. E é bacana, né? A gente sempre fala tanto dos arquivos do Estado, os insucessos, por que não falar dos sucessos também, né? Dessa iniciativa de sucesso. Porque são lindos esses cases, teve gente que se dedicou muito, sabe? Eu soube que foi uma equipe da Companhia de Processamento de Dados do Estado, teve uma profissional que mergulhou, ela não tinha formação na arquivologia, mas ela foi atrás, ela foi ver, ela encontrou o ambiente de preservação, ela encontrou o CONARC, o RDC-ARC, e começou a aplicar tudo isso, e deu certo. Tá? Universidades tem mais, tem câmaras de vereadores, tem um IFE lá do Rio Grande do Sul, tá? O IFE que tem um arquivo digital com arquivemática, dá para procurar isso, vocês vão encontrar. Foi apresentado no último evento que teve em Santa Catarina, lá pela Associação dos Arquivistas de Santa Catarina. Então, são muitos cases que tem, e eu acho que vale a pena essas visitas, vale a pena consultar esses materiais na internet, e acho que dá o crédito para essas pessoas que fizeram, que concretizaram, que estão usando ICAATOM, que estão usando Arquivemática, que estão usando Roda, ou que estão usando abordagem proprietária. Tem dinheiro? Paga, gente, não tem problema nenhum. Não é a questão de proprietário ou livre, a questão é política, plano, normas, padrões, cadeia de custódia, abordagem sistêmica, preservação digital sistêmica. Essa é o tronco que a gente deve cobrar, que é uma transformação digital baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Perfeito, Daniel. Muito, muito boa. Muito bom sempre falar com você, ouvir você falando, né? Sempre, assim, engrandecedor. Não tenho nem palavras para agradecer. Então, vou abrir para você falar o que você mais quiser falar, seu recado final, momentos finais, e já deixo o convite para a gente depois ter um bate-papo aqui também com o João Lima. Vou tentar trazer ele para falar sobre PDF. Seria muito interessante a gente fazer esse triozinho aqui para a gente tentar também falar um pouco de formatos, né? Porque são questões que angustiam todo mundo. Então, sinta-se à vontade para poder dar o seu recado. Bora. Bom, em primeiro lugar, agradecer. Eu me sinto muito honrado em ser chamado, até porque eu sou fã das lives da Brenda, e é muito tranquilo para a gente dialogar aqui. Os papos que a Brenda traz são maravilhosos. Ela complementa muito, ela melhora muito o que a gente fala. Isso que é fundamental. A questão do PDF-A com o João Lima, estou super disposto, ou estarei aqui para tietar, ou venho aqui para colaborar. Tá? Ou vou estar tietando o João também, porque eu sou um fã do trabalho do João, e como a Camila trouxe, o formato, ele é isso, e ele é importante ser tratado, porque essas alterações, elas têm que passar de ser feitas de forma não sistêmicas para serem feitas sistemicamente. Eu não vou poder mais converter o PDF aqui fora, porque é ruptura da cadeia de custódia. Onde é que ele tem que ser convertido? Dentro da cadeia de custódia, numa abordagem sistêmica. Quem é que tem que converter para PDF? O Arquivemática, o RDC-ARC, o Roda, etc. Não pode ser feita essa conversão aqui fora. Eu não posso pegar um material que eu digitalizei, por exemplo, em JPEG, e agora o padrão está falando em PDF, eu não posso converter isso no desktop. Isso tem que ser convertido aonde? Na preservação digital sistêmica. Mas isso não é preservação digital também? Aqui fora é, mas não é preservação digital sistêmica. Não está abaixo esse guarda-chuva, não está garantindo a cadeia de custódia ininterrupta. Isso é fundamental. E outra abordagem que eu também traria aqui é a questão de trazer para a Brenda, de repente, a gente discutir sobre ciência forense digital. A CFD. Já está convidado. CFD, gente. Tem que ser falado, é uma temática que a gente quase não trata aqui, né? E é necessário também. Corinne Rogers, Luciana Durante tem interagido muito nisso.
vai além da diplomática, tá? São os elementos mais forense. Se esse documento não tiver sido produzido bem, ele não vai ter elemento forense para análise no futuro. Não há nada que poderá ser feito. Se essa digitalização não foi bem feita, não vai ter elemento nenhum para análise no futuro. Ciência forense digital. Ah, se eu Coloca já na sua agenda, Daniel. Acha um horário na sua agenda para a gente poder trazer essa temática para cá também, que é muito importante, é muito importante. Colocada, importantíssima. Isso vem ao encontro dessa relação interdisciplinar com o direito. O direito precisa muito da ciência forense digital, dessa interação com a arquivologia. Não adianta o direito ter melhorado muito a questão da abordagem da cadeia de custódia, só que a cadeia de custódia interdisciplinar com a arquivologia, que agora é qualquer documento que sirva de prova num tribunal. O e-mail sem cadeia de custódia, o website sem cadeia de custódia, o website que é preservado por um ente externo. Ele tem que ser preservado dentro da custódia, com elementos forenses, contemplando a CFD, a Ciência Forense Digital. Então, totalmente à disposição. Não, e essa questão que você está falando, da CFD, a gente falando um pouco mais, trazendo esse conceito, o entendimento dela, né? Aí até fica mais claro, as pessoas vão entender que não é um mimimi quando a gente fala dessa preservação sistêmica, que vai entender que é justamente esse posicionamento, esse guarda-chuva, que vai deixar esses rastros, que vai mostrar o quão autêntico é esse documento, quanto a gente vai ter elementos ali para poder garantir que aquele documento é autêntico. Então não fica numa coisa só no campo das ideias também. Quando a gente começa a compreender essa ciência aí por trás, né, os elementos forenses que precisam ser analisados nesses documentos, a gente entende por que a proposta dessa preservação sistêmica, né? Por que a necessidade de eu ter esse controle, de eu ter essa compreensão de cadeia de custódia. Ótimo você trazer essa temática para a gente. Já anote na sua agenda. Não sei como é que você vai conseguir tempo, Daniel, mas já pode anotar aí. Já Anotado. Tenho 2. Anotado. Perfeito. Obrigado demais, Brenda. Obrigado. E todos os parabéns pelo que você está fazendo. Eu que agradeço muito por você aceitar, assim, eu fico muito lisonjeada mesmo, que eu gosto, como eu sempre falo, sempre deixo isso aqui, eu gosto desse trabalho em grupo, eu acho que o conhecimento tem que ser passado entre os pares, mas também para além deles, eu gosto desse momento também fora de sala de aula para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais livre, porque às vezes tem inquietudes que as pessoas têm, mas não conseguem perguntar para a gente dentro de uma sala de aula, né? E aí aqui, quando a gente traz num formato mais leve, mais bate-papo, as pessoas até se sentem mais à vontade de perguntar o que tem dúvidas, e que às vezes é dúvida de tantos outros, né? Então, assim, agradeço muito por você aceitar, porque eu sei que às vezes para o profissional é complicado a agenda, é complicado o formato, mas agradeço muito a sua disponibilidade sempre, Daniel. Você mora no meu coração, sabe que eu sou sua tiete, e eu falo isso sim, entendeu? Faço questão de falar, que é muito amor envolvido. Agradeço também a todos que estão aqui participando, que são as perguntas, a participação, a integração de todos vocês que torna esse momento possível, essa fala possível, nos motiva até a pesquisar mais, a procurar mais, quando vocês trazem perguntas que de fato às vezes não são objetos diretos da nossa pesquisa, mas quando vocês trazem as questões para a gente, nos motiva cada vez mais também, né? É sempre uma troca, sempre uma mão dupla, tripla, quádrupla. Então, eu gostaria de agradecer muito e gostaria só de dar um recado, lembrar também que a gente tem o laboratório laboratório multidimensional de estudo em preservação de documentos arquivísticos da Unirio, PDA, qual hoje eu estou como coordenadora. Nós estamos fazendo, nós temos um ciclo que a gente chama de seminário, né? São ciclos de palestras envolvendo as gestões de risco e biossegurança de bibliotecas e arquivos no contexto do Covid-19. Por que a gente fala de biblioteca e arquivos? Porque faz parte do núcleo interdisciplinar sobre preservação que a gente tem na Unirio, que funciona dentro do laboratório. E aí eu gostaria de convidar vocês para a nossa próxima palestra, que vai ser o futuro dos arquivos e o risco da amnésia digital, com a Adriana Oloz, do Arquivo Nacional. Vai ser no mês que vem,
dia 8 de setembro, é sempre à tarde, né, às 15 horas. Então, para essa palestra tem inscrição, porque ela funciona pelo Zoom. Tá? Então, vocês entrando no site do laboratório, só colocar no Google PDA Unirio que vocês vão entrar no laboratório. Lá tem a chamada e tem o link para inscrição. Aí eu convido todos vocês, porque também tem muita relação a gente debater um pouco desse ambiente digital no cenário da pandemia, que a gente às vezes esquece que com a pandemia a gente está produzindo mais ainda em ambiente digital e a gente não está se dando conta de que são documentos arquivísticos. Que o Daniel chamou muito a atenção para isso hoje. A questão, por exemplo, do website que estão nas mãos de outros profissionais e não são tratados adequadamente como documentos de arquivo. E aí quebra-se mais uma vez o contexto sistêmico, a cadeia desse documento, e aí é colocado em xeque a própria autenticidade dele. Então a gente tem que pensar, enquanto profissionais de arquivo, e nos posicionarmos também para esses outros documentos que nós não estamos familiarizados, mas que eles estão sendo produzidos, essas lives, websites, e-mails, N documentos que estão sendo produzidos nesses momentos de pandemia, essas reuniões remotas, e aí nosso posicionamento também somos nós que temos que tratar. A gente não pode delegar a responsabilidade desses documentos para terceiros. É uma custódia compartilhada, como o Daniel bem disse. Então, a gente não pode se furtar a observar isso como um objeto arquivístico, porque uma vez fora dessa cadeia, é colocado em xeque o próprio documento. Tá ok? Então, Daniel, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Não esqueça do evento da FURG que está rolando. Vamos lá para outra live agora. Vamos lá para outra live, que é importantíssimo também. Não percam. Muito obrigada, gente. Abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos.